Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor e youtuber. E hoje, em mais uma resenha de livro aqui do meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago para vocês uma discussão a respeito de uma das obras mais importantes para minha formação. A pentalogia biográfica escrita pelo crítico literário estadunidense Joseph Frank a respeito da vida e da obra de Fyodor Mikhailovich Dostoiévski, esse grande autor russo cuja obra me acompanhou por mais de 10 anos, me acompanha e me acompanhará até o fim da vida. Quero dizer a vocês que eu faço essa resenha com muita emoção e gratidão, porque bom, falar de Dostoiévski é falar de alguém que faz aniversário no mesmo dia em que eu faço, cuja família tem ascendência polonesa e meu pai era filho de poloneses. Uma obra de um camarada que mudou a minha vida, e eu falo da gratidão pelo Dostoiévski e eu também falo pela gratidão ao Joseph Frank. Por quê? Eu nunca vou me esquecer de que em dezembro de 2004, caminhando pelo vão da Faculdade de História da USP, eu deparei numa livraria da editora da USP, a EDUSP, com, à época, 3 volumes traduzidos dessa biografia escrita pelo Joseph Frank, do Dostoiévski, e ali mudou a trajetória da minha vida, porque pouco tempo depois eu devoraria toda a obra de Dostoiévski a partir das configurações, dos apontamentos do Joseph Frank, nos 5 tomos sobre os quais eu vou falar já já. Depois eu começaria uma pesquisa de iniciação científica no início de 2006, iria morar em Moscou, depois faria mestrado, faria doutorado, moraria nos Estados Unidos, sempre mediado por Dostoiévski e, por sua vez, pela mediação de Joseph Frank. Então é com muita gratidão, com muito reconhecimento a Dostoiévski e a Joseph Frank que eu faço essa resenha, indicando a vocês com bastante veemência, com bastante impetuosidade, com bastante gratidão e com bastante amor, eu diria mesmo, a biografia que Joseph Frank escreveu a respeito da vida e da obra e do contexto sociocultural histórico ali do século XIX, no qual Dostoiévski se inseria. Mas antes de eu começar a conversar com vocês sobre a pentalogia biográfica de Dostoiévski, escrita pelo crítico literário estadunidense Joseph Frank, eu quero conversar com você que está assistindo a esse vídeo. Se é a primeira vez que você está chegando ao canal, seja muito bem-vinda e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal e toque a sinetinha para poder receber as notificações. E mais, se ao fim dessa resenha você gostar do conteúdo dessa discussão, eu peço que você dê um like no vídeo, curta o vídeo, dissemine o vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar a cada vez mais e mais pessoas. E mais, deixe também aqui embaixo desse vídeo o seu comentário para que eu possa conversar com você. Tudo bem? Então vamos lá, gente. Eu tenho aqui, quero mostrar para vocês os tomos. Eu tenho 4 dos 5 tomos aqui em casa da biografia que o Joseph Frank escreveu sobre Dostoiévski. Pô, Flávio, você falou tão bem do livro, você não tem o primeiro tomo? Eu não tenho. Você sabe por quê? Quando eu estava estudando, há 16 anos, quando eu comecei a ler, dezembro de 2004, há 16 anos, quer dizer, essa resenha está sendo gravada, vai passar depois, vocês sabem aqui que eu estou fazendo uma gravação, mas eu estou pontuando para vocês que eu estou em dezembro aí de 2020, gravando essa resenha, faz 16 anos que eu comecei a ler o Joseph Frank, e venho lendo, relendo e treslendo desde então. E, à época, o primeiro tomo estava esgotado na editora e só tinha na biblioteca da USP, lá onde eu estudava, na FEFELESH, na Faculdade de Letras da USP. Eu já estava ali fazendo, eu estava fazendo Ciências Sociais na graduação, mas já estava me dirigindo para Letras no mestrado. E aí, por conta disso, eu pegava o livro da biblioteca. O primeiro livro, o primeiro tomo se chama Dostoiévski, As Sementes da Revolta. Cobre os anos de 1821, quando Dostoiévski nasce, até 1841. O segundo tomo é Dostoiévski, Os Anos de Provação,
de 1850 a 1859. E aqui Joseph Frank vai dar conta ali dos anos de prisão do Dostoiévski. Dostoiévski fez parte de um círculo revolucionário que propugnava pelo fim da servidão na Rússia. A Rússia tem a vergonha de ter abolido a servidão da gleba só em 1861, e também pela destruição da monarquia czarista e o estabelecimento de uma república socialista na Rússia. Dostoiévski foi condenado à morte em fins da década de 1840, a sentença foi comutada pelo czar de então, no último momento, e Dostoiévski viu a sentença de morte revertida em longos anos de trabalhos forçados na Sibéria. Esse é o segundo tomo. O terceiro tomo, gente, que está aqui, é Os Efeitos da Libertação. Ele vai cobrir de 1860 a 1865. Nesse período, gente, Dostoiévski vai escrever Recordações da Casa dos Mortos, vai escrever Memórias do Subsolo, vai começar os apontamentos para Crime e Castigo, vai escrever Notas de Inverno sobre Impressões de Verão, tem também Humilhados e Ofendidos. É uma coisa maravilhosa esse terceiro volume. O quarto volume, gente, eu estou pegando os livros aqui, o quarto volume são Os Anos Milagrosos, de 1865 a 1871. Nesse período, gente, Dostoiévski vai escrever Prestuplenie e Nakazanie, Crime e Castigo. Também vai escrever O Idiota, vai fazer os apontamentos para os demônios, uma coisa simplesmente formidável. Vai participar também do Diário de um Escritor, nas suas publicações, participando do jornalismo russo, das revistas grossas, fazendo intervenções ali. Tudo isso é muito importante para a gente chegar ao quinto e último tomo. E vocês estão vendo aqui que o quinto e último tomo eu tenho em inglês. Eu tive que importar esse livro há 16 anos porque ele não tinha ainda sido publicado no Brasil, nem traduzido. Então eu importei dos Estados Unidos The Mantle of the Prophet, Dostoiévski, The Mantle of the Prophet, Dostoiévski, O Manto do Profeta, de 1871 a 1881. Então, gente, por que eu recomendo sumamente a você que gosta de literatura, a você que gosta de literatura russa, a você que é obcecado e obcecado pela obra de Dostoiévski, por que eu recomendo essa pentalogia? Olha, gente, eu não sei se há paralelo na história das biografias de escritores, ou eu diria mais até na biografia de artistas como um todo, de uma obra tão suntuosa, tão bem feita, tão bem documentada, erudita, como a realizada pelo Joseph Frank. Esses 5 volumes da biografia de Dostoiévski escritos pelo Joseph Frank foram a obra da vida do Joseph Frank. De meados da década de 1970 até 2002, essas obras foram sendo publicadas, esses 5 volumes. Eu quero dizer para vocês que em 2018, salvo engano, a Companhia das Letras publicou aqui no Brasil uma síntese em um único volume dessa pentalogia. Eu escrevi sobre essa síntese para o Caderno Literário Aliás, do jornal Estado de São Paulo, e vou deixar o link aqui para vocês desse texto que eu escrevi. Mas, se possível, eu sei que todo mundo tem uma vida bastante atribulada, mas se possível, leiam os 5 volumes. Por quê? Não só porque eles foram a minha verdadeira universidade, mas justamente porque não se trata pura e simplesmente, como se fosse pouco, da biografia de Dostoiévski. Se trata de recompor o campo político, social, cultural, histórico e literário e ideológico de que Dostoiévski fez parte. Joseph Frank, em todos os volumes, vai se basear nas cartas que Dostoiévski trocou, nos livros de sua biblioteca, nos livros sobre os quais falou, em seus cadernos, em seus manuscritos, em seus apontamentos para suas obras, para os seus grandes romances, para mostrar para nós como Dostoiévski se forjou, da sua infância, a relação com os pais, a relação com a religiosidade, a relação com o ateísmo, a relação com o socialismo utópico de cunho francês e também inglês, a relação com o idealismo alemão de Friedrich Schiller, de Immanuel Kant, de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, esses grandes autores, filósofos e escritores da Alemanha, e o socialismo utópico, por exemplo, de Proudhon, de Robert Owen da Inglaterra,
Inglaterra ali, de Charles Fourier, todas essas influências foram fundamentais para Dostoiévski. Falar, por exemplo, sobre a sua carreira, o início da sua carreira, quando ele publica em 1846 o livro Pobre Gente, ou Gente Pobre, Biedny Люди, como vocês quiserem a partir do russo, e ali ele cai nas graças do crítico Vissarion Bielinski, o crítico literário mais influente da época. Joseph Frank vai mostrar, e isso é um topos recorrente para quem estuda a literatura russa, como a literatura russa congregava uma sociedade civil na Rússia. A falta de um parlamento, a falta de universidades livres, diante da impossibilidade de fazer manifestações contra o czarismo, e em meio a um regime de forte censura, a literatura congregava de maneira exópica, e eu estou fazendo referência ao escritor grego Esopo, nas entrelinhas, congregava exopicamente os debates da sociedade. E é por isso que você e eu, é por isso que nós gostamos tanto da literatura russa, diferentemente de uma divisão do trabalho entre os debates políticos, filosóficos, históricos, mesmo estéticos e a configuração narrativa mesma. A literatura russa congrega todos esses debates em seu bojo e faz com que estudantes, leitores e leitoras das mais diversas áreas tenham apreço. Eu, por exemplo, quando comecei a ler Dostoiévski, não estava estudando letras, não estava fazendo os meus estudos literários. À época, em 2002, eu era estudante de Direito, depois fui estudar Ciências Sociais e Dostoiévski me apresentou, e até hoje me apresenta, a possibilidade ecumênica de não aceitar a divisão intelectual e artística do trabalho, a possibilidade de encontrar leituras estéticas, literárias, sociológicas, políticas, religiosas, psicológicas no mesmo autor, como eu também encontro em Lev Tolstói, um autor do mesmo tamanho, se não maior do que Dostoiévski ali na Rússia, como eu também encontro, para além da tradição russa, em Shakespeare, em Thomas Mann, como eu encontro aqui no Brasil, sobremaneira, em João Guimarães Rosa e Machado de Assis. É nesse sentido que ler essa pentalogia escrita por Joseph Frank a respeito da vida e da obra do Dostoiévski é se formar. Eu quero dizer a vocês, e falo isso matreiramente, mas também com muita gratidão e orgulho, de que muitas aulas insossas do curso de graduação que eu fiz foram cabuladas em prol da leitura contumaz, não só da pentalogia do Joseph Frank, mas também de todos os autores e autoras com os quais eu ia deparando e vendo que haviam sido importantes para a formação de Dostoiévski. Dom Quixote, de la Mancha, escrito ali pelo Miguel de Cervantes, Dante Alighieri, o poeta italiano, e também Friedrich Schiller, Johann Wolfgang von Goethe, esses grandes autores alemães, Shakespeare, todos esses autores, e para falar também da tradição russa, com Alexander Pushkin, o Camões da literatura russa, aquele que forja uma linguagem literária moderna para a Rússia, para além do eslavo eclesiástico. Nikolai Gogol, autor de Almas Mortas, e os debates de que Dostoiévski tanto participou. Dostoiévski, que quando jovem já é incensado, depois passa ali 10 anos, 4 dos quais trabalhando em campo de concentração de trabalho forçado, em um presídio, e depois servindo ao exército por 6, uma coisa terrível, aterradora. E aí quero dizer a vocês que Dostoiévski não é só um membro da inteligência, ele é como que um capitão da inteligência russa da época, uma inteligência que estava ali à beira de fazer a revolução, que em uma geração faria a revolução capitaneada por Lenin e Trotsky, e em segundo plano, pelo menos na revolução, por Stalin. É importante dizer que Dostoiévski participou arduamente, e nós ficamos sabendo como se deu a gênese das ideias de Dostoiévski, suas ideias sobre a modernidade, com medo a respeito do exílio de Deus pela modernidade, com a dimensão de que se Deus não existe, tudo é permitido. Dostoiévski, ele próprio, que havia feito parte da inteligência de esquerda, depois, nos últimos anos de sua vida, vai virar um defensor do czarismo, um defensor incontumaz da Igreja Ortodoxa, vai assumir posições xenófobas, antissemitas lamentáveis, ultranacionalistas, de imperialismo russo. Tudo isso o Joseph Frank vai mostrando, balizando os momentos de transformação de Dostoiévski por meio de suas cartas, por meio de suas conversas,
conversas, por meio dos cadernos de seus romances, de tal maneira que nós entendemos como o próprio imaginário de Dostoiévski ia se forjando numa relação com a sua época, numa relação com o todo. Dostoiévski, é preciso dizer, era um escritor sumamente metonímico, da parte da vivência mais comezinha, da vivência cotidiana, ele tentava extrair, seja das ocorrências, das leituras das personalidades das pessoas, como também das notícias jornalísticas publicadas nos jornais e revistas, ele tentava entrever o movimento do todo. E é nesse sentido que um conceito sumamente prolífico do Joseph Frank, desse grande crítico literário estadunidense, professor de Stanford, uma das mais renomadas universidades dos Estados Unidos, é nesse sentido que Joseph Frank vai forjar um dos conceitos mais prolíficos para quem quer estudar ou mesmo ler a obra de Dostoiévski, a dimensão de escatologia criativa. O que significa escatologia? Ela vem do grego eschaton e traz a dimensão dos questionamentos últimos. Então, se vocês forem pensar que a Bíblia é um livro escatológico, o livro mais escatológico da Bíblia certamente é o Apocalipse, a revelação que vem do alto, porque vai trazer as configurações sobre o juízo final. Isso é muito importante porque Dostoiévski não pensava apenas sobre a morte de Deus, sobre o hedonismo, o utilitarismo da modernidade capitalista em sua época. Ele tentava imaginar, levando às últimas consequências tais ideias, em que a sociedade iria redundar com a morte do não matarás. Quando o indivíduo narcísico, com ego do tamanho de uma catedral cada vez mais anacrônica e sufocada pelos arranha-céus estadunidenses, por exemplo, quando o indivíduo se tornasse o rei e não houvesse balizas de arrependimento e perdão, e não houvesse a vida após a morte, para onde a sociedade rumaria? E Dostoiévski, nos seus mais diversos romances, com Raskolnikov, em Crime e Castigo, com Ragozin, no Idiota, com Nikolai Stavrogin, nos Demônios, com Ivan Karamazov, Smerdyakov, nos Irmãos Karamazov, vai mostrar essa face sombria. Enquanto os socialistas, os revolucionários, entreviam a luz do dia, a aurora da modernidade, e apostavam que haveria reconciliação do capitalismo com sua superação pelo socialismo, por uma sociedade sem amos, numa terra sem amos, a Internacional. Esse é um trecho do hino da Internacional comunista. Isso não aconteceu. E Dostoiévski estava olhando para as sombras projetadas pela modernidade. É nesse sentido que a leitura da pentalogia biográfica de Dostoiévski, escrita pelo Joseph Frank, ilumina não só a obra de um autor, mas toda a configuração de uma época, toda uma configuração epocal, e faz com que nós pensemos, a partir do conceito forjado pelo Joseph Frank, na leitura mesmo, no corpo a corpo mesmo, na leitura das obras e no corpo a corpo com as obras de Dostoiévski, que nós pensemos com Dostoiévski, para além de Dostoiévski, e até mesmo contra Dostoiévski. Se nós quiséssemos atualizar o pensamento de Dostoiévski, se nós quiséssemos pensar sobre quais seriam os matizes de atualidade de Dostoiévski, nós justamente teríamos que trazer a sua forma de pensamento criativo, a sua forma fervente, febril de imaginação, para pensar o devir da nossa própria época. É nisso que Joseph Frank tanto nos ajuda. Então eu quero dizer, para você que quer estudar a obra de Dostoiévski, ou para você que quer lê-la com afinco, toda a obra, e aliás a editora 34, cujos livros eu recomendo sobremaneira, me parece que já publicou toda a ficção de Dostoiévski aqui no Brasil, com traduções ali sumamente bem feitas por parte de vários estudiosos e estudiosas da Universidade de São Paulo, colegas meus ali que estudaram comigo no mestrado e no doutorado. Eu no departamento de teoria literária, muitos deles e delas no departamento de letras orientais, departamento de russo da USP. Então, gente, é com muita gratidão, é com muita consideração, é com muito, eu diria, carinho e amor que eu falo da pentalogia biográfica escrita pelo nosso querido Joseph Frank. Quero dizer a vocês que eu morei nos Estados Unidos para fazer parte do meu doutorado e depois o pós-doutorado em literatura russa.
E quero dizer a vocês que tive contato com a professora Susan McReynolds, que foi minha supervisora ali dessa pesquisa acadêmica, e ela conheceu o Joseph Frank. Joseph Frank faleceu em 2013, e eu me lembro da revista Dostoiévski Studies fazendo um número especial em homenagem a esse grande biógrafo estudioso da obra de Dostoiévski, da vida de Dostoiévski, do seu contexto histórico, cultural, social, político, ideológico, intelectual. É assim, gente, que eu recomendo a vocês, a partir dessa resenha, com muita gratidão, a pentalogia biográfica publicada no Brasil pela editora da USP, hein? Pela EDUSP, em 5 volumes, e publicada também em um volume único pela Companhia das Letras. Pessoal, essa foi então a resenha sobre a pentalogia biográfica de Dostoiévski, composta pelo Joseph Frank. Se vocês gostaram de mais essa resenha de livro aqui do meu canal do YouTube, eu peço que vocês deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem o vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. E se você está chegando ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal e toque a sinetinha para poder receber as notificações. E mais, aqui embaixo desse vídeo, deixe o seu comentário para que eu possa conversar com vocês. E ainda mais, aqui embaixo desse vídeo você vai encontrar uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta das aulas ao vivo aqui do canal, se você gosta das resenhas de livros, das resenhas de filmes, das leituras de Vassolera e tudo mais, considere a possibilidade de se tornar um membro ou uma membro humanista do canal e apoiar financeiramente a feitura dessa universidade aberta. Então é isso, pessoal. Eu deixo o convite sempre para vocês assistirem as resenhas de livros aqui do meu canal, que acontecem todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite. Então até a próxima, pessoal, e tchau, tchau!